Programa Conexão Verão está aqui, no escritório aqui de advocacia da doutora Bárbara. Nós vamos falar hoje de muitas coisas interessantes que hoje está acontecendo aí, tanto na mídia como na televisão e no seu dia a dia. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Márcio. Obrigada pelo convite para eu participar aí do teu programa, dessa entrevista. Doutora, você trabalha com direito criminal. Quais são a maioria das dificuldades dessa área? Bom, então, minha atuação ela é primordialmente na área criminal, né? E as maiores dificuldades que a gente tem na área criminal, a primeira de todas, eu acredito que seja um preconceito, né? Ainda existe um preconceito muito grande com a advocacia criminal, aquele senso comum, né, de que é defensor de bandido. Isso acontece ainda muito. E a dificuldade em si do trabalho, que é ir até estabelecimentos penais, a dificuldade para entrar, demora, o tanto que a lei é devagar, o punitivismo exacerbado que a gente tem no Brasil. Então, eu diria que, na minha visão, essas são as maiores dificuldades da advocacia criminal. Quais os casos que mais aparecem nessa área, doutora? Então, para mim, os casos que mais aparecem de processo por crimes cometidos, vamos dizer assim, é processo de tráfico de drogas, né? A gente sabe que é uma coisa muito comum. Então, para mim, o que eu mais faço hoje são processos de tráfico e execução penal, né? Execução penal é quando a pessoa já está presa, está cumprindo pena e tem aqueles direitos pertinentes ao próprio cumprimento de pena, como progressão de regime, saídas temporárias, que eu faço bastante essa área também. Agora nós vamos tirar uma dúvida que muitos já se perguntam na sua casa. Qual a diferença, doutora, de furto e roubo? O furto, ele é quando a pessoa subtrai um bem alheio móvel e ponto. E o roubo é essa subtração feita mediante violência, em palavras mais simples. O furto é, por exemplo, quando um ladrão arromba uma casa enquanto as pessoas dormem e leva algumas coisas. Ou arromba algum comércio quando está fechado. O furto, ele não tem violência. E o roubo, ele tem a violência. O roubo é o famoso assalto, né? O cara aponta uma arma e fala, passa a carteira. Isso configura o roubo, né? Então, o roubo tem a questão da violência ou grave ameaça, né? Não necessariamente um assalto, ele tem uma violência física, mas tem a questão da grave ameaça. Então, basicamente, a diferença é essa, né? E realmente as pessoas fazem muito confusão, né? Normalmente as pessoas sempre falam, fui roubado, mas muitas vezes a pessoa foi furtada. Então, a diferença é a violência ou a grave ameaça. O Brasil inteiro. E aguarde muitas novidades. Programa Conexão Urbana está trazendo aí o Boteco do Rafa Bebidas. Vai ser legal, hein? Você confira. Doutora, no Brasil fala-se muito em impunidade. Você acredita que os crimes ficam impunes? Definitivamente não, mas depende de quem cometeu o crime. Na verdade, no Brasil tem muito isso que a mídia fala de o Brasil é o país da impunidade, mas na verdade a gente tem uma cultura, o Brasil tem uma cultura extremamente punitivista. Por exemplo, a maioria dos meus clientes que estão respondendo a processo, respondendo via de regra, deve responder em liberdade, estão presos e vêm penas muito altas. Eu acredito que a impunidade seja muito mais para quem tem dinheiro, para políticos, para pessoas ricas, do que efetivamente para as pessoas em geral. Na verdade, a gente tem uma cultura de punitivismo muito grande no Brasil. Olha, você fique sempre bem informado, você procure aí o www.portaldailha.com.br, a melhor página de informações e entretenimento. Doutora, o que é o princípio da presunção de inocência? Então, o princípio da presunção de inocência também é uma coisa muito falada, né? E o princípio da presunção de inocência é um princípio constitucional. A Constituição é a lei maior do Brasil, né? Que regulamenta todas as outras leis. E esse princípio diz que ninguém pode ser considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que isso quer dizer? Até que um processo chegue no fim. O que é o trânsito em julgado? É o fim do processo, é quando não cabe mais recurso nenhum. Então, o processo foi julgado em todas as instâncias, não cabe mais recurso, a pessoa foi condenada. Só então ela pode ser considerada culpada e presa. Com exceção às prisões preventivas e provisórias, né? A prisão preventiva, por exemplo, é quando a pessoa responde ao processo presa, porque o juiz entende que por
algum motivo essa pessoa representa um perigo para a sociedade, ou em crimes que pode ocorrer, que teve ampla repercussão. Um exemplo foi, né, que a gente teve há uns anos atrás, o caso do Nardoni, que atirou a filha da janela. Por que eles responderam presos mesmo sendo primários? Porque foi um crime que teve uma ampla repercussão, aquilo poderia gerar uma revolta nas pessoas. Então, nesses casos, são exceções onde as pessoas respondem presas, ou preventivamente ou temporariamente. Temporárias são prisões com tempo determinado, que é para averiguar alguma diligência, algo nesse sentido. Mas a regra, o que nossas leis trazem como regra, é a presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado até uma sentença definitiva e, via de regra, por isso que as pessoas devem responder um processo em liberdade. Espero que tenha ficado claro, que é bem, bem complexo isso aí. O que é prisão em segunda instância e por que isso foi tão falado nos últimos tempos? A prisão em segunda instância, né? Que eu acho que foi uma coisa muito falada mesmo ano passado. A prisão em segunda instância é o seguinte: o cara foi. Outra pode sim intervir para fazer cessar o crime, né? Isso daí é legítima defesa de terceiro. Então, se está ocorrendo o ato ali, não tem problema nenhum e outra pessoa fazer cessar aquele ato. Só tem que tomar cuidado com o excesso de legítima defesa, porque ele pode ser punido. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou passando na rua, tem alguém espancando um cachorro, provavelmente eu vou tentar intervir. Mas daí eu começo a espancar aquela pessoa e passo dos limites, eu vou responder por excesso de legítima defesa. Mas pode fazer cessar o crime e deve, inclusive. Gente, a outra coisa passou agora recentemente aí nas redes sociais, me chamou muito a atenção, doutora, o que é o amor dos animais. Um senhor que estava já nos seus últimos dias de vida, no leito, chamou que trouxesse a cachorrinha dele, que era companheira dele de várias datas, a cachorrinha ao lado do leito, e ali ele faleceu. Depois mostraram uma outra foto, a sepultura sendo colocada e a cachorra deitada em cima da sepultura dele. Olha só. Eu vi isso daí na internet, que coisa mais linda, né? O amor dos animais, ele é incondicional, é puro. Os animais são... Eles são criaturas puras, inteligentes, e acho que isso só mostra pra gente o quanto que a humanidade ainda subestima a capacidade de amar e a inteligência dos animais. Eu conheço nosso câmera ali, o Gordinho da Saveiro, conhece também também que anda com uma cachorra, anda com uma cachorra que o dia que ele ir, a amiga vai junto, com certeza vai junto, a amiga vai junto. Bom, vamos lá. Como funciona o mandato de busca e apreensão? O mandato de busca e apreensão, né, que até teve nessa situação do Nego do Borel, que tem se falado muito disso. O mandato de busca e apreensão é quando precisa ser buscado, apreendido alguma coisa na casa de uma pessoa. Isso tem tanto no processo civil quanto no processo penal. Agora tem se falado muito disso, então, por causa da situação do Nego do Borel. Então, só pode acontecer isso por ordem judicial, então o juiz tem que dar a ordem. Então, o juiz dá, por exemplo, uma ordem assim, vai lá na casa do Nego do Borel, tô falando em linguagem simples, né? E apreende o celular, apreende todos os eletrônicos que encontrarem lá. Para quê? Para averiguar o que tem lá, se tem indícios de crime. Tem mandado de busca e apreensão civil também, que é, por exemplo, a pessoa tá com uma dívida aí e o queredor pede o carro dessa pessoa para quitar a dívida. Pode ser determinado o mandado de busca e apreensão desse carro. Então, basicamente, é quando é determinado que alguma coisa seja retirada da pessoa por uma ordem judicial. Mas, doutora, não tem um horário específico para isso? Eu pergunto por quê. Eu sou ex-policial militar e busca e apreensão tem um horário, ou ele pode ser a qualquer hora, não sei, porque lei muda sempre, né? Andaram reformulando o Código Penal, ou tem algum horário específico, ou um mandato de busca e apreensão pode ser feito na madrugada, à noite ou a qualquer horário? Eu não lembro de cabeça os horários, tá? Mas é horário mais ou menos comercial, acho que no civil, se não me engano, é até 6 ou 7 da noite, tá? E via de regra tem que ser nesses horários, mas na área criminal acontece até de madrugada. Até porque na área criminal, muitas vezes, tem aquela coisa de surpreender a pessoa, porque
muitas vezes está se buscando drogas ou evidências de um crime no celular, então na seara criminal ocorre muito de madrugada. Mas via de regra, principalmente na esfera civil, eu não lembro de cabeça, mas tem um horário limite. Não pode, por exemplo, chegar na casa de uma pessoa de madrugada para fazer uma apreensão do carro dela porque ela está devendo, né? Então, via de regra, sim, tem horário, mas vou ficar te devendo porque eu não lembro de cabeça, mas é mais ou menos horário comercial. Quero mandar um abraço para um grande seguidor meu chamado Delegado da Cunha, lá de São Paulo. Eu não perco um vídeo dele, Doutora, para as pessoas que querem entrar em contato, redes sociais, Instagram, telefone. Bom, minhas redes sociais, meu Instagram é @BárbaraHACA. No Facebook acha minha fanpage, se colocar BárbaraHACA também acha. E o meu telefone é 489-9157-3717. Para quem quiser entrar em contato, então, estou à disposição. É isso aí, gente. O programa Conexão Verão vai dar um giro aí pelo estado, pelo bairro e logo voltamos. Um abraço.